E aí galera, beleza? Começando mais um vídeo com vocês. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Adriano Fonsaca, tatuador aqui no interior do estado de São Paulo. E dando seguimento ao nosso estudo da teoria da cor, hoje o assunto vai ser os aspectos fisiológicos da cor. Lembrando mais uma vez, esse não é um canal de entretenimento, é um canal de conhecimento. Se você busca entretenimento aqui não é o seu lugar, fecha esse vídeo aí e vai fazer outra coisa. Porque aqui, como todos já sabem, vai demorar. Bom, se você chegou de paraquedas aqui nesse vídeo, esse é o terceiro vídeo de uma série de vídeos da introdução da cor voltado para tatuagem. Se você é de outra área, com certeza vai ter algum conhecimento que vai agregar algo na sua jornada, porém esse vídeo é voltado a tatuadores. E se você chegou nesse terceiro vídeo sem ver os outros, eu vou deixar aqui embaixo na descrição um link para playlist que vai estar esses vídeos, vão ser 5 vídeos ao todo da teoria da cor. A gente está no terceiro, então já teve 2 vídeos atrás aí, que é importante acompanhar isso, não tenta pular etapas que você vai ficar meio confuso. Tudo que eu tô falando nesse vídeo, mais uma vez eu ressalto, é desse livro aqui, Introdução à Teoria da Cor, da Luciana Marta Silveira. Super recomendo. Se você não gosta de ler, não tem paciência para ler ou não tem condições de comprar esse livro, que ele é meio carinho e bem difícil de achar, aqui embaixo também na descrição tem um link lá pro meu site, que tem um resumo que eu fiz desse livro, totalmente grátis. É só entrar, baixar, não precisa se cadastrar, fazer nada, é só clicar lá e ler. Conhecimento não é para ser guardado, é para ser compartilhado. Então vamos dar seguimento aos nossos estudos. Vamos lá, os aspectos fisiológicos da cor, que envolvem o estudo dos órgãos responsáveis por receber e interpretar essa informação, essa luz que a gente entende como cor, sendo a grosso modo principalmente os olhos e o cérebro. E o fato dos órgãos visuais humanos serem compostos não só pelos olhos, mas também pelo sistema nervoso ligado ao cérebro, torna a visão o sensor de luz mais avançado que existe, possibilitando assim a avaliação, análise e correção de cores, bem como dedução de distância e de forma dos objetos. Observando as partes que compõem os olhos, a córnea está localizada na parte da frente, onde recebe a maior incidência de luz, seguida do humor aquoso, que é renovado a cada 4 horas, separado do humor vítreo por uma lente chamada cristalino. O cristalino é responsável por focar os objetos, se comprimindo para focar objetos próximos e relaxando para focalizar objetos mais distantes. À frente do cristalino encontra-se a íris, sendo um disco pigmentado, com um orifício central denominado pupila. A pupila é responsável por controlar a quantidade de luz que entra, podendo variar o seu tamanho de acordo com a luz ambiente, funcionando como um diafragma para a retina. E uma quantidade dessa luz que entra também sai, por isso da coloração negra da pupila. A retina é responsável por receber e decodificar a luz, sendo a grosso modo composta basicamente por cones e bastonetes. Os primeiros responsáveis pela visão diurna e colorida, os segundos pela visão de pouca luz e monocromática. Os bastonetes e os cones formam 2 sistemas visuais distintos. Os bastonetes, na presença de muita luz, ficam saturados e não contribuem para a visão cromática. Já ao contrário, quando temos pouca luz, os cones não são suficientemente estimulados, também não contribuindo para a visão noturna. Esse estímulo, recebido pela retina, sendo ele com muita ou pouca luz, caminha para o cérebro através do nervo óptico. Porém, uma parte desse estímulo já é previamente decodificado na retina mesmo, facilitando assim o processo de decodificação da informação, principalmente no caso de defesa do organismo. O sistema nervoso faz esse transporte da informação, que é recebida pela retina, até determinadas áreas do cérebro, que vão decodificar e interpretar esse sinal. O nosso cérebro ele é subdividido em várias áreas para cada determinada função. A grosso modo, nosso córtex visual, que é responsável por receber essa informação dos olhos, possui seções específicas para reagir a determinados comprimentos de onda, bem como seções específicas para reações a determinadas cores. Mais uma vez, parafraseando a autora Luciana Marta Silveira, a detecção fisiológica visual da cor é feita basicamente pelo contraste de cores, que existe tanto entre cones adjacentes como entre cones distantes entre si. Por exemplo, uma área vermelha é sempre contrastada contra uma área verde, ou uma área azul contra uma área vermelha.
ou uma área verde contra uma área amarela. Estas cores podem também ser contrastadas contra uma área branca dentro da cena visualizada. Ou seja, nós não sabemos que o vermelho é vermelho porque ele é vermelho. Nós sabemos que o vermelho é vermelho porque ele contrasta com o verde. Então nós não visualizamos uma cor isoladamente. Mesmo que tenha só uma cor, a gente vai estar visualizando o contraste. Isso aí, gente, é muito importante na tatuagem. Tatuagem colorida fica ruim porque não tem contraste. Toda vez que você pinta só uma cor e não dá um contraste para ela, a pele, o pigmento que tem a melanina da pele vai contrastar com essa cor que você aplicou. E muitas vezes vai apagar essa cor, vai esquentar essa cor, vai esfriar essa cor. Então tem que tomar cuidado com isso. Na tatuagem, acima de tudo está o contraste. Você tem que trabalhar com contraste, tem que dominar a questão do contraste, porque a gente não enxerga uma cor isolada. A gente sempre enxerga o contraste. Fique com isso na cabeça. Atualmente existem duas teorias principais acerca da visão humana. E nenhuma das duas está certa ou errada. O correto é ter um composto nessas duas teorias. Primeiramente, temos a teoria da visão cromática de Jung-Helmholtz, que define que a visão humana é composta por apenas 3 tipos de sensores receptíveis à luz, referente ao vermelho, verde e azul, e as outras cores seriam consequentemente geradas por estímulos simultâneos desses sensores. Apesar desses pesquisadores terem descoberto que quase todas as cores podem serem geradas a partir desses 3 estímulos, inclusive o branco, não conseguimos criar o castanho nem cores metálicas a partir da mistura do vermelho, verde e azul. Em contrapartida, a teoria da Retinex de Edwin Land é muito mais complexa. Land provou com fotografias sobrepostas que, mesmo alterando as luzes das 3 cores propostas por Jung, o cérebro consegue distinguir cores que não necessariamente são provenientes da fonte luminosa. Esse fenômeno é estudado como a constância da cor e ainda não está completamente definido até os dias de hoje. Acredita-se que o cérebro apreende certas cores a partir da totalidade cromática da cena e se ajusta quase matematicamente à cor modificada pela nova fonte de luz incidente. Tão relevante quanto a gente entender a fisiologia e a percepção das cores é a gente entender as deficiências que podem ter na percepção das cores também. Em 1978, John Dalton foi o primeiro a escrever acerca das dificuldades na percepção da cor, quando notou que ele mesmo tinha dificuldade em distinguir elementos químicos apenas por sua coloração, dando assim o nome de daltonismo quem possui deficiência na visão cromática. Existem 2 tipos de deficiência de visão cromática. O primeiro fica na retina, nos cones receptores de luz, gerando assim uma deficiência na interpretação das cores, causando uma confusão, normalmente entre o verde e o vermelho. O segundo tipo já é mais raro, é chamado de acromatopsias, que é a cegueira da cor, que pode ser ocasionado por lesões na retina ou até mesmo lesões no cérebro. A dificuldade na percepção da cor não está restrita apenas a quem possui certas deficiências no campo da visão, mas também existem as ilusões cromáticas. Segundo Michel Eugène Chevreul, colocar cor sobre uma tela não é apenas colorir essa cor a parte da tela sobre a qual o pincel foi aplicado, é ainda colorir da cor complementar dessa cor o espaço que lhe é contíguo. Este pensamento do idealizador da lei do contraste simultâneo das cores quer dizer que qualquer cor que colocamos numa tela afeta todo o seu espectro de cor, bem como afeta todas as cores que estão ao seu redor. Chevreul descreve 3 tipos de contraste: o contraste simultâneo, o sucessivo e o misto. O contraste simultâneo se dá na linha de junção das cores. Nessa imagem, por exemplo, podemos perceber que o verde fica mais intenso quando se aproxima do vermelho, e o vermelho fica mais violeta à medida que se distancia do verde. Já o contraste sucessivo acontece quando saturamos a visão pela cor de um objeto. Presta atenção, foca bem a sua visão nesse objeto ao centro da tela. Aí, quando movemos a visão para um local completamente branco, ainda visualizamos o objeto previamente saturado. Já o contraste misto é a junção das duas teorias. Quando saturamos a visão de um objeto de determinada cor, como esse que a gente tem na tela agora, e em seguida movemos a visão para uma área de outra cor, conseguimos visualizar a cor complementar desses objetos.
Parafraseando mais uma vez a autora do livro, a partir deste mapa das diferentes espécies de contraste, Chevreul demonstrou deduções de harmonização cromática, cujas conclusões chamaram a atenção dos pintores. Por exemplo, como as cores complementares pertencem a gêneros opostos. Chevreul demonstrou que quando uma cor quente é justaposta com uma cor fria, ambas se destacam reciprocamente. Ao mesmo tempo, deduziu que duas cores quentes justapostas se esfriam mutuamente, enquanto que duas cores frias justapostas, ao contrário, se esquentam. Nessa imagem fica perceptível tal influência, uma vez que os tons de vermelho, amarelo, roxo, azul e verde são sempre os mesmos, provando que nossa percepção é fortemente afetada pelo contraste. Além disso, para Chevreul, o cinza era fundamental. Colocar o cinza ao lado de uma cor eleva seu brilho, e por outro lado, o preto rebaixa. A estas e outras variações cromáticas dá-se o nome de mutações cromáticas, e podem afetar suas cores, tonalidades, intensidades, bem como as cores ao seu redor. O importante aqui é a gente perceber que uma cor sempre influencia todas ao seu redor. E esse conhecimento tem que estar muito acessível na sua mente ali quando a gente está pensando em tatuagem colorida. Sempre as cores vão se influenciar mutuamente. Essa lei do contraste simultâneo de Chevreul na tatuagem é uma das leis mais importantes que eu consigo perceber. Isso aí, o dia que eu entendi isso, que eu percebi que a gente não vê uma cor, que a gente vê todas as cores ao mesmo tempo, mesmo que elas não estejam ali, foi quando meus trabalhos começaram a melhorar muito. Pode reparar, a tatuagem colorida só fica bom quando tem contraste. Se você aplica uma cor chapada e só ela ali, fica uma porcaria. E eu sempre falo isso pros clientes, porque às vezes o cara quer, pô, ai, você não põe só esse detalhinho aqui em azul? Eu falo, meu, não adianta a gente pôr um detalhinho em azul. Ele vai sumir, ele vai ficar verde, ele vai ficar violeta, vai depender do seu tom de pele. A gente, pra esse azul ficar azul, ele vai ter que ter um amarelo, ele vai ter que ter um cor de rosa. A gente vai ter que trabalhar o contraste. Para mim, de toda a teoria da cor, esse é um dos assuntos mais importantes que tem. É a lei do contraste simultâneo. Então, para ficar bem claro, a gente vai lá para a sala de tatu praticar um exercício desse que vai explodir sua mente. Você vai ver. Vamos lá. A gente vai estar buscando visualizar a técnica do Chevreul de interferência da cor. Então, nós vamos fazer dois quadrados, um monte de forma geométrica dentro, idênticos. E só vamos alterar o tom do verde no centro, para poder visualizar o que isso interfere nas cores vizinhas. Então primeiro eu vou estar fazendo um esboço aqui de um contorno bem porcão mesmo, só para não perder esse decalque, com preto. Lembrando, se você tem dificuldade no traço, assiste lá os meus vídeos sobre traço. Beleza, o que eu tenho aqui então? Esboçado, nem precisava fazer esse contorno, eu até acho que ficaria mais bacana sem, mas ia dar muito trabalho para fazer na pele sintética aqui sem riscar o decalque e assumir, né? Então tá feito um contorninho para orientar a gente. Adiantando um pouco um conceito para vocês que eu vou abordar no último vídeo sobre a teoria da cor, eu vou tentar aplicar das cores mais escuras para mais claras, para não manchar as cores mais claras. Porque, por exemplo, se eu aplicar o amarelo e depois aplicar o roxo vai manchar o amarelo. O ideal seria eu começar pelo verde escuro aqui, mas eu não vou estar fazendo isso porque eu quero deixar para aplicar o verde por último para realçar bastante essa percepção de diferença da interferência da cor. Mas eu vou tentar seguir aqui das mais escuras para mais claras, começando do vermelho, que ele é o mais difícil de ficar manchado. E é o mais fácil de manchar os vizinhos.
Quando for pegar o amarelo, que nem eu saí do azul agora, é importante fazer igual o branco, ó. Porque fica verde. Se eu começar a aplicar isso aqui, vai começar a ficar muito verde o amarelo. Então, tem resquícios de azul aqui, né? A gente tem que lavar bem, igual se fosse usar o branco. O amarelo é uma cor bem traiçoeira. Quanto mais você aplica, mais amarelo ele fica, mais intenso. E eu não sabia que isso acontecia na pele sintética, ó, mas evidencia também, porque na pele humana isso acontece muito. Você passa o amarelo, você acha que não pegou, você passa de novo e ele vai ficando mais escuro, mais escuro, mais escuro. Então tem que tomar cuidado com o amarelo. O amarelo é bem traiçoeiro mesmo de aplicar. Quando a gente for fazer tatuagem colorida na pele humana, aí eu vou passar bastante macete para vocês do que fazer e o que não fazer. Bom, agora a gente vai pro verde. Primeiro eu vou aplicar o verde escuro aqui, depois o verde claro no outro. Agora o verde claro. Vou estar usando o mesmo verde misturado com o branco para mudar só o tom do verde, não trocar de cor mesmo. Nesse exercício eu não recomendo ficar misturando as cores. Por exemplo, não tem o roxo, vou fazer igual eu fiz aqui, misturar o vermelho com o azul. Se caso você for misturar para fazer esse tipo de exercício, tem que misturar no batoque. Não mistura aqui, porque aqui não tem muito controle. O tom misturado no bico, ele cada hora sai de uma cor, né? Porque você pega um tanto de tinta diferente. Então, para esse exercício, evita fazer isso, só mistura no batoque. Pro verde, você pode fazer com o branco, porque a gente quer que ele fique mais claro e é um tom só, não precisa ser homogêneo, né? E também não vou me preocupar em manchar o branco. O branco, a hora que enfiar aqui, ele vai ficar verde, né? Bom, galera, é isso aí. Aqui encerramos os aspectos fisiológicos da cor. No próximo vídeo a gente vai falar sobre os aspectos culturais da cor, que isso aí também tem um impacto muito grande na gente. A cultura que a gente está inserida é muito forte na manifestação da cor, ainda mais na tatuagem, que é uma questão bem cultural mesmo. Espero que tenha adicionado mais um grãozinho de conhecimento aí, que alguma coisa vocês tenham aprendido com isso.
Muito obrigado mais uma vez pela atenção, pela paciência. Fiquem com Krishna. Namastê. Quando a mente e o intelecto permanecem cegos, eles dão à luz a centenas de desejos cegos que atormentam e destroem nossa vida.